O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, vamos cantar a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. A nós descei divina luz. A nós descei. A nós descei divina luz. Em nossas almas. Em nossas almas acendei O amor. o amor de Jesus. Em nossas almas acendei O amor. o amor de Jesus. Mais uma vez, a nós descei. A nós descer Que a graça de Deus divina, desça sobre nós. A sabedoria, a nós descer divina luz. em nossas almas. Em nossas almas acender O amor. o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, 3 coisas importantes que a liturgia nos ensina hoje. A primeira leitura, o homem que deve buscar a sabedoria que vem de Deus e rejeitar a sabedoria deste mundo. O Evangelho que nos fala que precisamos ter o nosso coração purificado, não é? Ou seja, limpo de todo e qualquer mal. E Nossa Senhora que faz esse convite: a penitência, a oração e a conversão. O que Nossa Senhora falou no ano de 1858 a Santa Bernadette de Subiru é o que Nossa Senhora nos pede no dia de hoje e que está interligado na liturgia que acabamos de escutar. Amados irmãos e irmãs, tenho buscado a sabedoria para fazer a vontade de Deus ou apenas para satisfazer os meus desejos, a minha vontade? É ou não é verdade
Porque quando nós se aproximamos de alguém que é sábio, dá gosto de ficar perto, dá gosto de escutar, porque nos passa segurança, nos passa, não é, ali uma maturidade. Foi isso que aconteceu com a rainha de Sabá. Ela era uma pagã, ela era estrangeira, mas ela ouviu a fama de Salomão, um homem segundo o coração de Deus, que não buscou riquezas, que não buscou prestígios, que não buscou aplausos, mas que pediu a Deus uma única coisa: sabedoria para governar segundo a vontade de Deus. E por isso que a rainha de Sabá andou quilômetros e quilômetros, não é? Se nós olharmos hoje no mapa, não é? Ela estava ali na Etiópia, na Arábia, e ela foi até Israel para ouvir Salomão, para o escutar. O que significa teologicamente a rainha de Sabá? Significa toda a alma que tem desejo de buscar a verdade, que tem desejo de se encher da sabedoria de Deus. A rainha de Sabá significa cada um de nós que tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Mas dentro de nós também, como diz o Evangelho, existem, não é, más inclinações que podem nos roubar da presença de Deus. Um homem sábio é um homem que jamais, ou vamos dizer, vai errar menos, vai pecar menos. Por quê? Porque um homem de sabedoria, um homem, uma mulher de sabedoria, terá discernimento para agir, para quando estiver em ocasião que possa levá-lo ao pecado, fugir do pecado, não é? Afastar-se do pecado, afastar daquilo que pode te afastar de Deus. Meu irmão, minha irmã, o homem e a mulher que não vive esta sabedoria que vem do alto, não é? Constantemente está longe de Deus. Por quê? Não faz mais a sua vontade, mais a vontade da sua carne. E a vontade da nossa carne, meu irmão, minha irmã, não é? Muitas vezes, se a gente só olhar com os olhos espirituais, é muito mais prazeroso, é muito mais atrativo. Eu escutava uma pregação do Padre Jonas, e ele dizia assim: a gente tem que ter a consciência que rezar não dá prazer nenhum, porque se desse prazer todo mundo rezava. Não é verdade que é um esforço você estar talvez agora aqui? Talvez você veio direto do seu trabalho, talvez você, não é, nem queria vir, mas você se esforçou, você lutou, você, não é, fez de tudo para estar aqui. É um combate, porque se fosse prazeroso rezar, não é, todo mundo rezava, estava cheio esse santuário hoje. Dá uma olhadinha para o santuário, não poderia estar cheio aqui embaixo, em cima, se a oração fosse algo prazeroso? A oração é para as almas que desejam estar constantemente na presença de Deus. E muitos não querem estar na presença de Deus, infelizmente. Mas aplauda essa pessoa do seu lado, porque ela veio e porque ela tem desejo de estar na presença de Deus. Só Deus sabe como foi difícil você chegar aqui. Só Deus sabe como foi difícil eu estar aqui nessa noite. Nem era para eu estar nessa noite, era outro padre que viria celebrar. Eu estou vindo de 2 viagens longas, um bate e volta lá em São Paulo. Fui celebrar lá na Catedral do Líbano. Ontem eu estava em Ilhabela, cheguei de madrugada, celebrei missas aqui no santuário, tive reuniões, celebrei lá em Cruzeiro. Mas, meu irmão, minha irmã, o desejo do meu coração em estar cheio da graça de Deus é maior que o meu cansaço, é maior que o meu desejo de ficar lá na minha cama, no meu quarto maravilhoso, deitado, já com banho tomado, já, né, jantado. Mas estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu quero cada vez mais estar próximo de Deus. Eu quero pedir a Nosso Senhor hoje, que cada um de nós que veio e aqueles que nos escutam em casa, que nós sejamos prudentes.
O sábio é aquele que vive na prudência de Deus. Por que hoje muitos se perdem por aí? Porque falta sabedoria. E tem uma grande diferença daqueles que buscam a sabedoria do alto, da sabedoria de Deus, do que aqueles que buscam a sabedoria humana. Quem busca a sabedoria humana sempre vai quebrar a cara. Até faz as coisas, mas chega uma hora que ele quebra a cara. Graças a Deus que nós somos homens e mulheres que estão neste constante desejo de se encher da sabedoria que vem do alto. Eu quero dizer para você, se você pedir verdadeiramente como Salomão pediu, você vai ser um homem e uma mulher que sempre vai agradar a Deus, vai errar menos, vai pecar menos, vai, colocar-se em ocasião de pecado menos. Você vai ser sempre aquele que vai buscar sempre estar em Deus. Por isso que quando eu viajo no meu carro, eu não perco tempo não. Eu fico conversando com Deus. Às vezes são 4, 5, 6 horas de viagem dirigindo. Eu não fico perdendo tempo não, eu fico aproveitando aquele tempo para me encher da graça de Deus, para que eu seja um homem de Deus, para que eu seja um padre santo, para que eu seja um padre segundo o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de sacerdotes, nós precisamos de leigos, fiéis católicos, cristãos, que sejam testemunhas verdadeiras de Deus. O mundo carece disso. Olha só para você ver, a rainha de Sabá andou quilômetros e quilômetros para ver um homem cheio de sabedoria. Imagine as pessoas olhar para você e perceber, existe algo diferente, eu quero escutar esta pessoa. Eu quero me aconselhar com ela. E você pode até dizer, padre, eu não tenho estudo, padre, eu não sou formado nisso, padre, eu não tenho doutorado, padre, eu não tenho mestrado. Santa Bernadette de Subiru era uma camponesa analfabeta, e Deus usou dela e manifestou a sua sabedoria por meio dela. Eu tive a graça de ir 2 vezes em Lourdes e ver e contemplar a beleza do que Deus fez numa garotinha que se abriu à graça de Deus. A graça de Deus, a sabedoria de Deus, ela é manifestada no coração humilde, no coração que não vive a arrogância, não é? Que não busca prestígios. Eu quero que você compreenda o seguinte nessa noite, que você precisa ser humilde, porque se você for humilde, Deus vai manifestar a sua graça na sua vida, no seu coração. Não é você vai ser um homem diferente, você vai ser uma mulher diferente. Onde você passar, as pessoas vão perceber que há a graça de Deus sobre você. Você já experimentou isso? Não sei se você já experimentou isso. As pessoas perceberem em você algo diferente. Eu já percebi isso, já tive essa graça. E não estou falando por vaidade não estou falando por orgulho não. Eu estou falando porque eu tenho pedido a Deus sempre para eu estar na sua presença, para que quando as pessoas encontrarem comigo, encontre o próprio Deus, encontre o próprio Cristo, não é? É isso que nós precisamos pedir nessa noite. É isso. Eu estava numa festa agora de casamento, eu fui lá em Mogi das Cruzes fazer um casamento, e na festa do casamento as pessoas até achavam que eu não iria. O padre não vai na festa, o padre não vai lá não. Eu fiquei lá um bom tempo da festa, e no meio da festa, um jovenzinho, sei lá, 23 anos, sei lá quantos anos, ele foi até mim e me disse, padre, coloque as mãos sobre a minha cabeça, e pede o Espírito Santo sobre mim. Dentro da festa de casamento, todo mundo olhando. Eu poderia ficar com vergonha de falar que eu era de Deus, mas eu coloquei as mãos sobre aquele jovem e pedi sobre ele o Espírito Santo de Deus. Ele até me falou, padre, o senhor vai fazer o meu casamento. Eu falei, se Deus me der a graça, eu farei com muito prazer. Mas meu irmão, minha irmã, a primeira leitura está nos falando, seja sábio. O homem sábio escolhe
sempre aquilo que é de Deus. Você tem escolhido aquilo que é de Deus? Se você não tem escolhido aquilo que é de Deus, porque você ainda não está imbuído da sabedoria do alto. Porque quando eu desejo aquilo que é de Deus, eu sempre terei a certeza que a graça de Deus está sobre mim. A nós descei divina luz. Em nossas almas. O amor. Em nossas almas. O amor. Você sabe o que é ser um homem sábio? Você sabe o que é ser uma mulher sábia? É quando Deus fala e você escuta e você age. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu era responsável da missão lá do Rio de Janeiro, lá no Meier. Morei por 2 anos lá. Meus primeiros anos de padre foi lá. E uma missionária, ela veio e pediu para ser desligada da comunidade Canção Nova. Ela: padre, eu não aguento mais viver na Canção Nova. Padre, eu não quero mais viver na Canção Nova. Padre, eu não consigo, as pessoas não gostam de mim, as pessoas... E foi falando, e foi falando, e foi falando. Eu estava cirurgiado. Eu tinha feito cirurgia de vesícula e tive uma pancreatite aguda. Eu estava me recuperando. Lembro certinho, era dia de Corpus Christi. Ela já estava com a carta já pronta. E eu precisava assinar a carta dela porque ela iria embora da Canção Nova. E eu deixei ela falar. E ela falou, chorou. Mais de 1 hora escutando ela. E ela falava e eu pedi a Deus: dá-me sabedoria, porque como que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou lidar com a vida de alguém que deixou tudo para seguir Jesus e agora quer ir embora? Está frustrada, está decepcionada. Senhor, dentro de mim pedia: dá-me sabedoria, o que fazer? O que falar para ela? Ela já está decidida, ela quer ir embora, mas o Senhor a escolheu, o Senhor a chamou. E ela falava e eu rezava, ela falava e eu rezava, e pedia que o Espírito Santo realmente, o que nós cantamos, né? A nós descei divina luz. Eu pedia: Espírito Santo, ilumine, Espírito Santo, dê-me palavras acertadas, Espírito Santo, me conduza para que eu não erre, mas para que eu salve essa vocação. E quando ela terminou de falar, eu lembrava dos documentos do Padre Jonas e disse para ela: sabe o que significa tudo isso que você me trouxe? Você não está lendo os documentos que o Padre Jonas pediu para a gente ler. Tudo isso aqui é problema fraterno. Tudo aqui é partilha e transparência. Isso aqui é você pedir perdão, é você se reconciliar. Faz o seguinte: eu só vou assinar a sua carta se você for lá para Queluz, a cidade aqui próxima, onde nós temos a Canção Nova também. Você vai ficar 1 semana lá. Você vai rezar. Deus vai falar com você. E se você voltar e você ainda quiser ir embora, aí eu vou assinar a sua carta. Não, padre, eu não vou fazer isso. Eu estou pedindo agora, obedeça. Eu sou sua autoridade aqui. Eu não estou sendo autoritário não, estou sendo agora usando da minha autoridade. E o Padre Jonas disse que toda autoridade na Canção Nova é dada por Deus. Então é Deus que está te falando: vai se retirar e vai rezar. E vai ouvir a Deus. E ela foi. Mas eu sou administradora dessa missão. Eu vou ficar na administração para você. Pode ir. E ela foi, ficou 1 semana lá, em Queluz. E quando ela voltou, ela me procurou e na minha frente ela rasgou a carta e disse: padre, aqui é o meu lugar, eu não vou mais embora, porque Deus falou ao meu coração. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã?
que Deus, Ele quer usar de mim e que Deus quer usar de você, para que você seja canal da graça de Deus na vida das pessoas, canal da graça de Deus naquele que talvez esteja passando pela pior tribulação, e você possa dar a ele, a ela, uma palavra de sabedoria. E estou dizendo, não procure a sabedoria dos homens, não procure a sabedoria dos livros, procure a sabedoria que vem de Deus, porque assim você vai acertar, e assim você vai ajudar as pessoas. Aquela menina poderia ter ido embora da Canção Nova, se eu naquele momento fosse frio e eu estivesse fechado à sabedoria do alto. E eu pedi, Senhor, me conduza agora aqui. Não sei se você já passou por momentos assim, que você não vê saída, o que eu vou fazer? E Deus do nada te traz uma palavra, e aquela palavra muda tudo, transforma tudo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite, peça ao Senhor esta graça, de que você seja cheio da sabedoria de Deus. Mas aqui, meu irmão, no Evangelho está dizendo, é preciso retirar do nosso coração tudo aquilo que nos leva a uma exterioridade, ou seja, a viver de aparência. O homem sábio, a mulher sábia, conforme o Evangelho, não é aquele ou aquela que vive de aparência, mas aquele e aquela que vive uma vida espiritual, que vive uma vida de intimidade com Deus, que vive uma vida na constante graça de Deus. Você tem vivido isso? Eu, Padre Ricardo, tenho vivido isso? Porque se você não tem buscado a Deus, você não vai ter sabedoria. Se você não tem gastado a sua vida na presença de Deus, como é que você quer ser sábio? Como é que você quer ter discernimento? Como é que você quer escolher entre o bem e o mal? Se você não busca a Deus, se eu não busco a Deus, é preciso resgatar isso, é preciso voltar às origens do cristianismo, onde as pessoas gastavam tempo com Deus. Ontem nós comemoramos Santa Escolástica, e em um dado momento da vida de Santa Escolástica, os dois, ela é irmã de São Bento. São Bento era um homem que era fiel à ordem e aquilo que eram as realidades da vida monástica, e ele estava lá no convento, conversando com a sua irmã, só que ele viu, já deu a hora, eu preciso ir embora. E Santa Escolástica queria ficar com seu irmão para falar das coisas de Deus. O homem sábio, a mulher sábia, procura falar das coisas de Deus. E quando ela viu que ele iria embora, ela pediu ao Senhor, rezou: Senhor, não deixe meu irmão ir embora. Está tão bom falar das coisas de Deus, das coisas do alto, das coisas do céu. Deus mandou uma chuva torrencial, São Bento não teve como ir embora. E eles ficaram, vararam a madrugada falando das coisas de Deus. Quem não gosta das coisas de Deus, vai embora. Sai da presença de Deus, não quer as coisas de Deus, não quer ficar na presença de Deus, não busca as coisas de Deus. Mas aqueles que desejam, estão sempre na vontade de Deus. Quando eu me converti, meus amigos me diziam: mas antes você saía conosco, agora você não sai mais. Não me cabe mais essas coisas. As coisas do mundo já não me atraem mais, as coisas do mundo já não me satisfazem mais, as coisas do mundo já não tem mais sentido para mim. Você viu? Deus vai dando sabedoria para a gente escolher. Fiquei sem amigos, fiquei sem pessoas ao meu lado, mas fiquei com Deus comigo. A minha segurança estava nele, não estava nas pessoas. Em quem você tem colocado a sua confiança, a sua segurança? Em Deus ou nas pessoas? Você precisa colocar, meu irmão, eu, Padre Ricardo, preciso colocar a minha confiança no Senhor. E nessa noite nós pedimos ao Senhor esta graça, que nós sejamos pessoas de discernimento, pessoas prudentes, pessoas que saibam fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, nós vamos ser pessoas que serão aprovadas por Deus.
Quantos de nós temos buscado a aprovação do mundo e tem deixado de buscar a aprovação de Deus? Falta sabedoria, falta discernimento. Senhor, encha o nosso coração nesta noite da sua sabedoria. Encha, Senhor, o nosso coração nesta noite da sua graça, Senhor. Senhor, eu estou pedindo agora, nesta noite, eu estou impondo as minhas mãos agora, neste momento, Senhor. Estou pedindo, Senhor Jesus, que cada coração agora seja iluminado pela sua sabedoria. Pessoas que precisarão tomar uma decisão importante no dia de amanhã, mas você não sabe como dar este passo. Deus já está revelando ao seu coração o que você deve fazer, o que você deve buscar. Senhor, eu estou pedindo, Senhor Jesus, tira do nosso coração tudo aquilo que nós ouvimos no Evangelho, as más inclinações, os desejos maus. Senhor, faz com que nós possamos lutar contra tudo isso que tem enchido o nosso coração, Senhor, das coisas do mundo, das coisas supérfluas deste mundo, e tem nos afastado de Ti, Senhor, e tem nos afastado, nos distanciado da Tua presença, Senhor. Eu estou pedindo agora nesta noite, Senhor, que os nossos corações agora se abrasem pelo amor que vem de Ti, Senhor, pelo amor que nos consome, pelo amor que nos faz, Senhor Jesus, renunciar às coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo, às coisas materiais deste mundo. Senhor, que os nossos olhos estejam agora voltados para Ti, Senhor. Voltados para Ti, Senhor, voltados para a Sua presença, voltados, Senhor Jesus, para as coisas do alto, Senhor. Eu estou pedindo, Senhor, sabedoria a estes meus irmãos, a estas minhas irmãs. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã. Deus está falando com você agora. Deus está se manifestando agora em seu coração. Deus já está revelando o próximo passo que você precisa dar, o próximo passo que você precisa ir na direção daquela situação, até mesmo que você acha difícil. Como vou resolver, como vou agir, como vou falar? Mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu envio sobre você o meu Espírito, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, o Espírito para que você possa ter a ciência, a comprovação de que Deus está contigo. Não tenha medo. Deus está revelando agora e desvendando agora os mistérios mais ocultos do nosso coração. Pessoas que estão com medo de dar um próximo passo na fé. Você tem medo de pedir a Deus que Ele te conceda esta graça que você está pedindo, mas você tem medo. Mas o Senhor está te dando discernimento de como você deve pedir, de como você deve se portar na presença dEle. Vai tocando, Senhor, e vai curando, Senhor, e vai fazendo com que o nosso coração se encha da Sua graça, Senhor, se encha do Seu poder, Senhor, se encha da Sua graça sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós agora necessitamos, Senhor. O nosso coração é um coração que quer agradar a Ti, Senhor, que quer buscar a Sua vontade, Senhor. Vai deixando o Senhor agora tocar você, e tocar na sua mente, tocar nas suas emoções, tocar no seu coração. Deus quer fazer de você um homem, uma mulher de discernimento. É isso que o Senhor quer dar a você hoje nessa noite. Toda a graça e toda a bênção. E rezando agora, no carnaval do ano retrasado 2024, veio aqui duas meninas que viviam juntas, que não faziam a vontade de Deus, mas vieram aqui na Canção Nova. E aqui embaixo na recepção apareceram as duas para se confessarem.
As duas chegaram de mão dadas e pedindo: padre, a gente quer se confessar. Como é que eu ia, naquele momento, não é, resolver aquela situação? Deus me diz: acolha, chame cada uma em momentos distintos. Eu disse: eu vou atender, mas de forma individual. Levei para minha sala. Aqui é uma sala que é aberta, uma sala onde todo mundo vê tudo. E lá eu disse para ela, com toda a caridade, querendo acolher o coração daquela jovem, eu dizia para ela assim: eu não posso te dar absolvição e não posso receber a sua confissão neste estado que você está, porque é um pecado que não agrada a Deus. Mas se você disser para mim que você vai terminar este relacionamento, eu posso te dar a absolvição ou ouvir os seus pecados. Ela disse: padre, eu não quero, eu quero continuar nessa vida. Eu disse: posso rezar por você então pelo menos? E ela disse: pode. Rezei por ela, clamei sobre ela o Espírito Santo, e ela saiu. A outra veio e fiz a mesma proposta para ela: eu posso receber a sua confissão se você disser para mim, eu vou terminar este relacionamento agora. Ela disse: padre, por amor a Deus, mesmo eu estando neste pecado, eu quero me confessar, e ao sair deste confessionário, eu vou terminar este relacionamento. Eu acreditei na palavra dela, recebi a confissão dela, dei a absolvição a ela, ela foi embora. Meses depois ela me procurou no Instagram, se identificou, lembrei que era ela. Ela disse: padre, naquele mesmo dia eu terminei o relacionamento. Eu disse: agora o que eu vou fazer com esta alma? Como é que eu vou ajudá-la? E pedi a Deus discernimento. Eu disse: você conhece a Canção Nova? Você mora onde? Eu moro em Campinas. Tem a Canção Nova em Paulínia. Procure o vocacional lá. Padre, mas ela vivia no pecado. Deus me pediu: pede para que ela vá ao vocacional. E ela foi, fez o vocacional e fez o primeiro encontro, fez o segundo encontro. E no terceiro encontro, um membro da Canção Nova rezou por ela e Deus revelou ao coração dele e falou para ela que Deus, quando ela tinha 13 anos de idade, Deus tinha chamado ela para ser freira. Ela começou a chorar muito, porque ela lembrou disso, mas ela se enveredou para esta vida errada, e ela parou o caminho vocacional na Canção Nova e procurou um convento para poder entrar, para fazer a vontade de Deus. Já faz 2 anos que essa jovem deixou a arquitetura, deixou um bom salário, deixou um bom emprego e está no convento, já de cabelo cortado. Ainda não professou os votos porque ainda tem todo um caminho, mas já está no convento. Eu tive que ter sabedoria para conduzir aquela alma para Deus. E Deus tem me colocado pessoas assim, para atender, para ajudar. Só que se eu não tiver sabedoria que vem do alto, eu não vou saber acolher, eu não vou saber ajudar a pessoa a discernir o que é a vontade de Deus, o que é a vontade do mundo. Podem gerar preconceito em relação à minha pessoa, não tem problema. Mas eu nunca vi aquela menina tão feliz quando ela chegou triste, abatida. Você vê aquela menina com um sorriso nos lábios, porque encontrou a Deus, porque encontrou a vontade de Deus, porque está fazendo a vontade de Deus. Se eu não tiver a coragem de acreditar que Deus pode mudar o coração do homem e da mulher, então eu estou no caminho errado. Então não estou seguindo a vontade de Deus. Mas eu quero ser um homem de sabedoria para ajudar as pessoas a encontrar a Deus,
nessa noite, o meu coração deseja é que você encontre o caminho de Deus, que você encontre o caminho que te leva à vontade de Deus. Se você viver isso, e só por esta menina, essa jovenzinha que encontrou a vontade de Deus, se eu morresse hoje já morreria feliz. Mas Deus me dá ainda muitas almas para alcançar, e nessa noite eu quero que o Senhor me dê esta graça de não desistir de nenhuma dessas almas. Fica de pé, peça ao Senhor esta graça agora. Eu queria que você rezasse por essa pessoa que está do seu lado. Coloque as mãos sobre ela, peça sobre ela o Espírito Santo de Deus, peça sobre ela que Deus visite o coração dela agora neste momento. Peça ao Senhor agora sabedoria, até mesmo para rezando por esta pessoa, Deus te traga uma palavra. Até mesmo, meu irmão, minha irmã, já quero até mesmo profetizar na sua vida. Não será palavra sua, será palavras que Deus vai colocar nos seus lábios, para que você possa ser agora instrumento de Deus na vida desta pessoa. Reze, peça, clame, deseje que essa pessoa seja cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Reze por ele, reze por ela, solta a sua voz e peça o Espírito Santo nessa noite, que essa pessoa seja transformada, que essa pessoa seja renovada pela graça de Deus, que essa pessoa encontre a Deus, se a pessoa possa voltar para casa com um novo coração, com um novo desejo, um desejo de santidade, um desejo de busca de Deus, um desejo de renunciar às coisas do mundo. Meu irmão, minha irmã, seja agora instrumento de Deus para esta pessoa, seja instrumento de Deus para que ela agora possa compreender o que Deus fala, o que Deus manifesta, o que Deus revela. Senhor, nós pedimos nessa noite, encha os nossos corações com a graça do Teu Espírito Santo. Senhor, que nós saiamos daqui cheios da Sua graça, cheios do Seu poder, cheios da Sua unção, cheios, Senhor Jesus, da sabedoria que vem do alto. Senhor, quantas pessoas nessa noite estão precisando, Senhor, se encontrar com a Sua graça, se encontrar, Senhor, trazendo sentido para a sua vida, sentido para a sua história. Sim, Senhor, eu estou pedindo agora nesta noite, envia sobre nós, Senhor, toda a graça, envia sobre nós, Senhor, todas as bênçãos agora, sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã, sobre esta pessoa que você está rezando. Se o Senhor trazer uma palavra, diga para ela. Talvez o Senhor vai te trazer uma palavra, você vai ficar com medo de falar, não fale para que essa pessoa seja agora tocada pela graça do Senhor. Reze pedindo, reze agora para que a graça de Deus se manifeste, reze para que nós tenhamos esse coração penitente, este coração orante, este coração que possa gerar em nós conversão. Senhor, nós pedimos nessa noite, nós pedimos, Senhor Jesus, inspire o nosso coração, Senhor, inspire, dai-nos intuição, dai-nos, Senhor Jesus, agora esses insights, Senhor Jesus, para saber aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer agir no nosso meio. Sim, nós pedimos, Senhor, que todos que estão aqui agora saiam daqui com este desejo de fazer a experiência amorosa de Deus, Deus que está se derramando em amor sobre nós, pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo libertadas, pessoas que estão sendo agora alcançadas pela graça de Deus. Deus se manifesta de forma extraordinária. Deus se manifesta de forma que nós possamos sentir a Sua presença no nosso meio. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã. Deus está falando a nós, Deus está falando. Reze no Espírito, solta a sua voz no Espírito, solta a sua voz agora rezando com toda a força. Sim, rezando para que esta pessoa a qual você está rezando faça a experiência de Deus, faça a experiência do amor de Deus, faça a experiência do Espírito Santo de Deus. Manifesta, Senhor, a Tua graça, manifesta o Teu poder, Senhor, sobre nós. E cantemos, pedindo ao Senhor que se manifeste sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Descer divina luz,
a nós descei, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus em nossas almas, nossas almas acender o amor. Levanta o seu braço, nós vamos cantar de novo as nossas vozes. A nós descei, força, vai. Pode ser mais forte, a nós descei. Em nossas almas, abre os teus braços e pede isso. Em o amor de Jesus, o amor de Jesus em nossas almas acendei. Mais uma vez, em nossas almas o amor. A imagem que o Senhor me dava, ela de um lindo nascer do sol. E Ele vem dizendo a muitas pessoas aqui no santuário e também nas suas casas, nos lugares que você acompanha a canção nova: o tempo da escuridão na sua vida acabou, meu irmão. O sol nascerá novamente, a luz chegou para iluminar as trevas. O Senhor está tirando muitos, sobretudo através dos testemunhos que o Padre foi trazendo, o Senhor está tirando muitos das trevas. A luz chegou para iluminar as trevas. O sol está nascendo na sua vida. Um novo tempo se inaugura. Abrace esse novo tempo, porque o Senhor está te dando esta nova chance. Obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor. O Senhor está dizendo para muitas pessoas nesta noite que situações da sua casa, e o Senhor me fala e me mostra papéis em cima da sua mesa, lá no seu quarto, escrito divórcio. E você veio nessa Santa Missa, e o Senhor até me revela isso, você nem sabia que a leitura falaria de sabedoria para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E você veio pedir a Deus justamente sabedoria para saber se você assina ou não esta carta de divórcio. O Senhor já falou ao seu coração. Você já sabe o que você precisa fazer. Você vai voltar para sua casa, você vai rezar, o Senhor vai te iluminar, como a imagem que o André trouxe, e você vai fazer a coisa certa. Deus vai te dar a graça, e o Senhor está tirando todo o medo que estava no seu coração. Deus falou comigo, Deus falou com você. Bendito seja Deus para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.